Você sabe o que essa folha representa? Ela representa a maioria das apresentações. Branca. Sem intenção, sem curiosidade, sem motivo real para alguém continuar ouvindo. Agora pensa comigo, você pode ter estudado meses para uma apresentação, pode dominar o assunto, pode ter uma ideia brilhante, pode ter uma oportunidade que mudaria sua carreira, mas se você perde as pessoas nos primeiros 10 segundos, o resto vira decoração. Porque o público não decide prestar atenção quando você chega na parte boa. Ela decide antes, na primeira frase, no primeiro gesto, na primeira quebra de padrão. E é aqui que muita gente se engana. A pessoa acha que não prende atenção porque não nasceu carismática, porque não tem dom, porque não tem voz bonita ou porque não é extrovertida. Mentira! Atenção não é dom. Atenção é engenharia, é arquitetura, é estratégia. Você sabe o que Steve Jobs fez quando subiu ao palco de Stanford em 2005? Ele estava diante de uma das plateias mais prestigiadas do mundo. Jovens formandos, famílias orgulhosas, professores, câmeras, uma universidade símbolo de excelência. E ele poderia ter começado como quase todo líder começa. É uma honra estar aqui. Eu sou Steve Jobs, fundador da Apple. Mas ele não fez isso. Ele disse em essência: estou honrado de estar na formatura de uma das melhores universidades do mundo. Eu nunca me formei na faculdade. Percebe o golpe? O cara que ajudou a redesenhar a tecnologia moderna abre dizendo que não tem o diploma que aquela sala inteira estava celebrando. Isso não diminui a autoridade dele, aumenta, porque cria contraste. De um lado, Stanford, diploma, tradição, aprovação formal. Do outro, Jobs, abandono da faculdade, intuição, risco, criação. E naquele momento, o público pensa: espera, onde ele vai levar isso? Esse é o ponto. Uma abertura magnética não começa provando que você é importante. Ela começa criando uma tensão que precisa ser resolvida. Jobs não começou com seu currículo, ele começou com uma ferida narrativa. E isso prova que a atenção não nasce da formalidade, nasce da quebra de expectativa. E quando algo quebra a expectativa, o cérebro acorda. É como um soldado no meio da noite ouvindo um galho quebrar na floresta. Ele não pensa, depois eu vejo o que é isso. Não, ele presta atenção na hora, porque o inesperado sempre parece importante. E neste vídeo eu vou te mostrar as formas mais modernas de abrir qualquer discurso, aula, reunião, palestra, vídeo ou apresentação de um jeito que faz as pessoas pensarem: espera, eu preciso ouvir isso. Mas presta atenção, isso aqui não é sobre virar um showman, não é sobre gritar, não é sobre fazer teatrinho, é sobre parar de abrir sua comunicação como todo mundo abre. Porque quando você começa igual a todos, você é esquecido como todos. Hoje eu vou te mostrar os 5 tipos de abertura que mais prendem a atenção. A pergunta que invade a mente, a afirmação que derruba a cadeira, a história que transforma o discurso em filme, a promessa que faz o público querer o resultado e o gancho visual que acorda até quem estava no modo automático. E no final eu vou te mostrar como juntar tudo isso em uma abertura de 30 segundos usando uma lógica que eu ensino dentro do método DOM. Porque talvez você não seja ruim comunicando, talvez você só esteja começando pelo lugar errado. A pergunta que invade a mente. O primeiro erro é simples. O erro número 1 é começar explicando. A pessoa sobe ao palco e diz: bom dia, meu nome é Carlos, eu trabalho há 12 anos na área de gestão comercial. Hoje eu vou falar sobre... Morreu. Ninguém odeia o Carlos, mas ninguém foi capturado pelo Carlos. Por quê? Explicação sem curiosidade é como tentar acender uma fogueira jogando tronco em cima de uma pedra fria. Não pega. Agora muda a primeira frase. Qual foi a última vez que você convenceu alguém de verdade? Pronto. O cérebro responde, mesmo que a pessoa não fale nada. Ela busca uma cena, uma reunião, uma conversa, uma negociação, um momento em que tentou convencer alguém e falhou. A pergunta faz uma coisa poderosa. Ela transforma o público de espectador em participante. E esse é o segredo. A maioria das apresentações trata o público como plateia. Grandes comunicadores tratam o público como cúmplice. É como um bom interrogatório em filme policial.
O detetive não começa explicando todo o caso. Ele faz uma pergunta. E a pergunta abre uma porta mental. Você estava onde? Às 22 horas. Agora a pessoa precisa entrar no jogo. Na comunicação, acontece a mesma coisa. Quando você faz uma boa pergunta, você não está pedindo uma resposta. Você está sequestrando o foco. Mas, cuidado, pergunta fraca não funciona. Vocês estão bem? Isso não é gancho, não. Isso é protocolo. Pergunta boa tem tensão. Ela cutuca uma insegurança. Ela revela uma contradição. Ela faz a pessoa olhar para dentro. Por exemplo, algumas pessoas falam 3 minutos e convencem. Outras falam 30 minutos, não convencem, na verdade cansam. Quantas oportunidades você já perdeu porque explicou demais e impactou de menos? E se o problema da sua apresentação não for o conteúdo, mas os primeiros 10 segundos? Percebe a diferença? A pergunta certa cria um vazio. E o cérebro odeia vazio. Ele quer fechar o looping. É por isso que perguntas funcionam tão bem no começo. Elas abrem uma ferida narrativa e você passa o vídeo inteiro costurando. Antes da sua próxima apresentação, escreva 10 perguntas que o seu público secretamente já se faz, mas raramente admite em voz alta. Depois, escolha a mais desconfortável. Essa provavelmente será a sua abertura. E isso nos leva ao segundo tipo de abertura, porque às vezes você não precisa perguntar. Você precisa afirmar algo tão forte que a pessoa quase discorde antes de entender. A segunda é a afirmação que derruba a cadeira. O erro número 2 que eu quero trazer é começar sendo aceitável demais. Tem gente que tenta não incomodar ninguém. Então abre assim: hoje eu gostaria de compartilhar alguns pontos importantes sobre comunicação. Isso é educado? Mas educado demais pode ser invisível. Agora compara com isso. A maioria das pessoas não tem problema de comunicação, tem problema de coragem. Aí muda tudo, porque uma afirmação forte cria atrito, e atrito gera atenção. Pense em grandes manchetes. Elas dizem: algumas considerações sobre hábitos modernos. Não. Elas dizem: seu celular está treinando você para ser impaciente. Você pode concordar, pode discordar, mas você presta atenção. Esse é o ponto. Uma afirmação surpreendente funciona porque desafia uma crença instalada. Ela cria aquele momento interno. Como assim? Isso funciona porque tira o público da anestesia. É o mesmo princípio usado em guerra. Antes de uma invasão, muitas batalhas começavam com uma ruptura, um clarão, um som, uma movimentação inesperada. Não porque barulho vence guerra, mas porque surpresa desorganiza defesa. Na comunicação, a defesa do público é o tédio e a surpresa quebra essa defesa. Mas aqui tem uma regra. Você não pode jogar uma frase forte e sair correndo. Você precisa assumir a frase e dizer devagar, pausar, deixar o desconforto respirar. Você não perde atenção porque fala mal. Você perde atenção porque começa como todo mundo. E o cérebro não recompensa o previsível. Isso é muito diferente de despejar informação. A frase forte precisa parecer uma pedra caindo no lago. Ela precisa criar ondas. Pegue sua ideia principal e transforme em uma frase de confronto. Não diga: hoje vou falar sobre técnicas de apresentação. Diga: você não precisa de mais slides. Precisa de uma abertura que faça as pessoas esquecerem o celular. Não diga: vou falar sobre produtividade. Diga: produtividade não é fazer mais, é parar de obedecer urgências falsas. Essa é a diferença entre tema e tese. Tema informa, tese provoca, e quando a tese provoca, a tensão aparece. Mas existe uma ferramenta ainda mais poderosa, porque afirmações capturam a mente, histórias capturam o corpo inteiro. Terceiro, a história que transforma discurso em filme. E eu quero te mostrar o erro número 3, que é começar com contexto demais. Esse é um crime silencioso. As pessoas têm uma boa história, mas enterram a história viva. Antes de contar isso, eu preciso explicar que em 2017 eu trabalhava em uma empresa que tinha uma estrutura um pouco diferente, porque na época o mercado estava... Não! Você já perdeu metade da sala. História boa não começa com biografia, começa com cena. Eu estava em pé, na frente de 12 diretores e percebi que ninguém
estava olhando para mim. Agora sim, tem lugar, tensão, risco, o público entra. Esse é o segredo. História não é enfeite. História é o trilho por onde a ideia anda. A ciência chama isso de transporte narrativo. Quando as pessoas entram mentalmente em uma história, elas tendem a se envolver mais com a mensagem e podem ser mais persuadidas por ela. É por isso que Jesus ensinava por parábolas, é por isso que Steve Jobs não vendia apenas produto, vendia o rebelde contra o sistema. É por isso que filmes como Rocky continuam funcionando décadas depois. Não é sobre boxe, é sobre um homem comum tentando provar que não é invisível. Toda grande história carrega uma luta de identidade e toda boa abertura pode fazer isso. Você quer falar sobre liderança? Não comece definindo o que é liderança. Comece assim. Mas antes de te dar essa dica valiosa, eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal. Aqui eu ensino sobre comunicação além das palavras. Como você se tornar uma pessoa magnética e liderar com a sua própria comunicação. Em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, soldados que deveriam estar se matando saíram das trincheiras no Natal para cantar, trocar cigarros e jogar futebol. Agora você tem atenção. Depois você conecta. Isso mostra uma coisa assustadora. Mesmo em ambientes desenhados para conflito, pequenos sinais de humanidade mudam comportamentos. E liderança começa exatamente aí. Você quer falar sobre foco? Não comece com foco é importante. Comece assim. Em cassinos, não existem relógios nas paredes e não é acidental. É arquitetura comportamental. Agora a pessoa pensa, como assim? E você conecta, porque ambientes moldam decisões antes da força de vontade entrar em cena. Você quer falar sobre comunicação? Comece assim. Em 1986, o ônibus espacial Challenger explodiu 73 segundos depois do lançamento. E uma das tragédias por trás da tragédia foi comunicação. Alertas técnicos existiam, mas não foram convertidos em decisão. Isso pesa, porque agora comunicação não é mais uma habilidade bonitinha, é uma questão de consequência. Histórias aumentam o valor percebido da ideia. Elas tiram sua mensagem do abstrato e colocam no concreto. Mas existe uma técnica. Comece no meio do incêndio. Não comece dizendo, vou te contar uma história. Comece, eu estava com a boca seca. Meu slide travou. O diretor olhou o relógio, a sala ficou em silêncio. A cliente disse, não entendi. Isso é cinema. E comunicação boa é cinema com tese. Antes da sua próxima fala, escolha uma cena real. Depois, responda 3 perguntas. Onde eu estava? O que estava em risco? O que deu errado? Se não tem risco, ainda não é história. É relato, e relato informa. História prende. Mas tem uma pergunta que todo o público faz em silêncio. E se você não responder cedo, ele vai embora mentalmente. Quarto, a promessa que faz o público querer ficar. E eu já vou falar do erro número 4. Falar sobre o assunto e não sobre o ganho. Existe uma pergunta invisível na cabeça de qualquer pessoa que estiver ouvindo você. Eu ganho o quê com isso? Essa pergunta é brutal. Ela não é educada, ela não está preocupada com seu esforço, ela quer saber se vale a pena trocar tempo por atenção. Por isso, uma grande abertura precisa de promessa, não uma promessa exagerada, uma promessa clara. Percebe? Ela não diz, hoje vamos falar sobre técnicas de oratória. Ela diz em essência, existe um resultado esperando você do outro lado de uma fala melhor. Isso é promessa. E promessa boa tem 3 elementos: resultado, desejo e prazo emocional. Não use esse exemplo. Hoje vou falar sobre linguagem corporal. Faça assim. Nos próximos minutos, você vai aprender como parecer mais confiante antes mesmo de terminar a sua primeira frase. A promessa dá direção. Sem promessa, a pessoa não sabe por que continuar. É como entrar num táxi e o motorista dizer, vamos conversar sobre as ruas? Aí você pensa, não, claro que não. Eu quero saber o destino. Muita gente tenta melhorar a comunicação decorando uma frase bonita, mas
Frase bonita sem estrutura é maquiagem em prédio rachado. No método DOM, a gente trabalha 3 movimentos: diagnóstico, descobrir onde sua comunicação está perdendo atenção; organização, transformar conteúdo solto em uma linha narrativa; e magnetismo, criar aberturas, transições e exemplos que fazem o público querer continuar. Não é sobre virar outra pessoa, é sobre parar de esconder uma boa ideia dentro de uma apresentação fraca. Então, o que eu quero te ensinar aqui nesse vídeo é simples. Você vai sair daqui com 5 portas de entrada para qualquer fala. E quando você aprende a escolher a porta certa, as pessoas entram. Antes de qualquer apresentação, complete esta frase. Anote. Depois de me ouvir, a pessoa será capaz de... Se você não consegue completar essa frase, você ainda não tem uma apresentação. Você tem um amontoado de informações. E agora vem o último tipo de abertura, o mais ousado, o mais visual e talvez o mais memorável. Número 5. O gancho visual que acorda o modo automático. E eu já vou falar do erro número 5 também, que é acreditar que a abertura é só frase. Não é. Às vezes o gancho não está no que você diz, está no que você faz. Imagine uma pessoa entrando numa sala para falar de desperdício de tempo, improdutividade. Ela não diz nada, só coloca uma ampulheta sobre a mesa e vira a ampulheta. Espera 5 segundos e diz: isso aqui está acontecendo com a sua carreira enquanto você responde mensagens que não importam. Pronto. A sala acordou. Ou alguém vai falar sobre comunicação e entra segurando o microfone desligado. Imagina, tenta falar, não sai nada. Pausa, olha para o público e diz: é assim que uma boa ideia morre, quando ninguém entende o que você quis dizer. Isso é gancho visual, é o princípio do inesperado. O cérebro presta mais atenção ao que se destaca do padrão. Esse fenômeno é estudado há décadas na psicologia da memória e é conhecido como efeito von Historff, ou efeito de isolamento. Itens diferentes em um conjunto tendem a ser mais lembrados. Por isso, um objeto pode ser mais forte do que uma frase. Uma ação pode ser mais forte do que um slide. Um silêncio pode ser mais forte do que uma introdução inteira. Mas, cuidado, gancho visual não é palhaçada, é símbolo. O objeto precisa representar a ideia. Para falar de foco, use uma lanterna. Foco não é iluminar tudo, é escolher onde você vai apontar. Para falar de vendas, uma chave, por exemplo, cliente não compra a chave, compra a porta que ele abre. Para falar de produtividade, uma agenda rasgada. Seu problema não é falta de tempo, é excesso de permissão. Escolha um objeto simples que represente sua mensagem central. Não explique imediatamente. Mostre, pause, depois conecte. Esse intervalo entre ver e entender cria curiosidade. E curiosidade é combustível de retenção. Agora, olha o que aconteceu até aqui. Você aprendeu 5 aberturas, mas o jogo real não é decorar 5 técnicas. É entender quando usar cada uma. Agora nós vamos fechar o ciclo. No começo eu mostrei uma folha em branco e disse que ela representa a maioria das apresentações. Mas agora você sabe que essa folha pode virar 5 coisas diferentes. Pode virar uma pergunta que invade a mente, uma afirmação que cria choque, uma história que vira filme, uma promessa que dá destino ou um objeto que gruda na memória. E aqui está a virada mais importante. Você não é uma pessoa sem carisma. Você não é uma pessoa sem presença. Você não é ruim de fala. Talvez você só tenha sido treinado a começar do jeito mais esquecível possível. Nome, cargo, contexto, agenda, slide. Isso não é abertura. Isso é burocracia verbal. E ninguém se apaixona por burocracia. Antes da sua próxima apresentação, faça 3 coisas. Primeiro, escreva sua tese em uma frase provocadora. Segundo, escolham uma história, pergunta
ou objeto que abra essa tese. E terceiro, prometa um gancho claro para quem vai te ouvir. E se você quiser aprender a transformar isso em um sistema completo, é exatamente o que eu ensino no Método DOM. Eu ensino a pegar a sua ideia bruta, dar forma, criar tensão, construir narrativa e fazer a sua comunicação deixar de ser apenas correta, para se tornar impossível de ignorar. Porque no fim, a diferença entre uma apresentação esquecida e uma apresentação magnética raramente está no conhecimento, está na entrada. A maioria começa pedindo atenção, os melhores começam fazendo a atenção parecer inevitável. Meu nome é Malu Albuquerque e neste canal eu te ensino diagnóstico, organização e magnetismo. E no próximo vídeo eu vou te ensinar a ser tão carismático a ponto das pessoas quererem grudar em você. Se inscreva neste canal e até o próximo vídeo.